Olá, seja muito bem-vindo ao programa Palavra Aberta. Nessa edição, nós vamos debater um projeto de lei que está em análise na Câmara e reduz a jornada de trabalho para 36 horas semanais. A proposta vai ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e tem como relator o deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro. O parlamentar é o nosso convidado. Deputado, seja muito bem-vindo novamente ao programa Palavra Aberta. Para a gente iniciar, eu gostaria de perguntar ao senhor para quem valeria, ou para quem valeriam essas 36 horas semanais? Queria primeiro começar agradecendo, mais uma vez, poder estar aqui falando um pouquinho sobre as ideias, aquilo que a gente está defendendo aqui na Câmara de Deputados. O debate sobre a jornada de trabalho é um debate histórico, né? No mundo capitalista, desde o início. A questão da luta, por exemplo, pelas 8 horas de jornada máxima diárias foi uma luta importante durante décadas e séculos dos trabalhadores. O que a gente está propondo é uma redução para 36 horas semanais que possa valer para todos os trabalhadores. É claro que a gente está tratando, sobretudo, daqueles trabalhadores formalizados, aqueles que têm carteira de trabalho ou funcionários públicos, mas é para valer para todo mundo. A gente defende que isso seja a regra para que isso, nessa quantidade de horas, é possível para um trabalhador produzir uma riqueza que é absolutamente suficiente para que ele tenha um salário digno e tenha uma vida melhor. E mais, chega a aumentar a produtividade. A nossa questão sempre é essa, sobre a necessidade de que o trabalho tem que dignificar a nossa existência, como diz a frase. E, portanto, ele não pode ser um trabalho com super exploração, e na medida em que você reduz a carga, a jornada de trabalho, você melhora a qualidade de vida do trabalhador e, por tabela, melhora a qualidade de vida de toda a sociedade. Vamos tentar entender, então, na prática. São 36 horas semanais. Como é que seria? Seria 4 dias de trabalho e 3 de fim de semana? Redução na jornada diária de trabalho? Como seria feito esse? Nós temos hoje, por lei, a gente não está mudando isso, essa perspectiva de uma jornada máxima diária de 8 horas. Tá? Mas a redução de uma carga horária semanal para 36 horas pode significar uma redução da carga horária semanal, 6 horas de trabalho por dia, né, tal, ou pode ser uma redução de dias de trabalho, né? Há países que têm testado isso, inclusive, de uma semana de trabalho com 4 dias, em que você teria, portanto, ainda o final de semana e teria mais um dia de folga ao longo da semana. Isso é uma outra possibilidade. Cada empresa, cada indústria, cada setor do serviço público pode organizar a sua gestão do trabalho de forma a garantir que o máximo de trabalho do trabalhador sejam 36 horas semanais, como aliás já é hoje. Tem uma série de categorias profissionais, por exemplo, que já têm o direito de uma carga horária semanal de 30 horas, né? Ou seja, o que a legislação brasileira garante é a questão do máximo. Além das 44 horas semanais, tem que ser pago hora extra. Isso permaneceria agora, só que a partir de 36 horas como carga horária máxima de todo o trabalhador. Ou seja, sem redução salarial. E sem redução salarial, é disso que nós estamos tratando. Essa questão significa dizer que a produtividade pode aumentar sob certo sentido, a qualidade de vida aumenta e o salário tem que ser mantido. O que nós defendemos é que o trabalhador, o cidadão, tenha qualidade de vida e que seu trabalho seja o suficiente para que ele possa sobreviver e viver bem. Eu queria apresentar para o senhor, eu não estou aqui para dar meu ponto de vista, estou aqui como entrevistador, mas eu queria apresentar para o senhor uma alegação que a gente sempre ouve nessas discussões que tem aqui na Câmara, quando se trata de redução da jornada de trabalho, que é a questão da produção, da produtividade. Quer dizer, você reduz a quantidade de horas trabalhadas, teoricamente o trabalhador teria menos tempo para produzir. Nas experiências, nos estudos que o senhor acompanhou e fez para relatar esse projeto, que números que o senhor encontrou, que situação que o senhor encontrou em relação a isso? Olha, a gente tem sempre que lembrar que a produtividade do trabalho, a única coisa que influi, não é o tempo de trabalho não é a única coisa que influi na produtividade. O acesso, por exemplo, da tecnologia é algo importante. Nós todos hoje, inclusive, produzimos mais porque a tecnologia avançou na possibilidade do aumento da produtividade do trabalho. Se a produtividade hoje é possível produzir mais em menos tempo, por que não se reduz então a jornada de trabalho? Por que é que quem ganha com o aumento da produtividade é só o dono dos meios de produção? O trabalhador tem que ganhar, tem que também se beneficiar disso. A pandemia, com as experiências inclusive de teletrabalho, abriu outras janelas de reflexão sobre essa situação.
Há experiências pilotos importantes em Portugal, na Nova Zelândia, no Japão, que apontam que a redução da jornada de trabalho não representou redução da produtividade, porque os ganhos da própria qualidade de vida do trabalhador trabalhar melhor, mais satisfeito, mais descansado, com a vida melhor, elas recuperam essa questão do tempo de trabalho que está sendo reduzido nesse ponto de vista. E mais, pode gerar mais emprego. E aqui nós estamos de novo numa situação de entender que a economia é um elemento complexo e que à medida em que você gera mais emprego, mais gente com emprego formalizado, é mais gente consumindo, é a economia se movimentando, é maior a possibilidade, inclusive, de produção de riquezas e com isso você tem um ganho para toda a sociedade. O que nós precisamos sempre é pensar qual é a quantidade de trabalho suficiente para que um trabalhador possa ganhar um salário digno e viver bem. Se isso significa trabalhar menos dias na semana, é melhor para todo mundo. O projeto de lei está na primeira comissão ainda, que é a Comissão de Constituição Sim. e Justiça, onde vai ser analisada a constitucionalidade. Ainda não é necessariamente uma análise de Sim. mérito, apesar que a gente sabe que isso acaba sendo feito na prática também. Claro. O senhor já iniciou conversa com os pares para avaliar a possibilidade de aprovação do relatório? Sim, ela é um projeto de emenda constitucional, porque a questão da jornada de trabalho máxima de 44 horas está na Constituição. Então nós temos que mudar a Constituição. Então, ao analisar a constitucionalidade, há uma série de projetos que versam sobre isso, a gente, aprovando isso na CCJ, será criada uma comissão especial, que aí sim vai analisar o mérito, ajustar os termos, garantir a perspectiva do debate político do mérito disso. Eu tenho muita confiança que a CCJ da Câmara dos Deputados, nesse momento, vai aprovar o nosso relatório e a gente vai dar um passo importante. Nós vimos agora recentemente o ministro do Trabalho do atual governo, inclusive dando declarações nesse sentido, que nós precisamos rever a questão da jornada de trabalho. Portanto, à disposição do atual governo, do governo Lula, de diminuir a jornada de trabalho, garantindo a manutenção dos salários. Há uma possibilidade de a gente dialogar com todos, porque queremos convencer que todo mundo vai sair ganhando com isso. E com essa situação esperamos aprovar na Comissão de Constituição e Justiça o mais rapidamente para instalar a comissão especial. Tem um longo caminho pela frente. Não é fácil, não será aprovado agora em algumas semanas, porque depois ele ainda vai ao plenário, vai ao Senado, portanto nós temos um longo caminhar, mas toda longa caminhada começa com o primeiro passo, e a gente está aqui dando os passos decisivos para ter essa conquista, esse direito para o trabalhador brasileiro. O senhor chegou a ouvir o setor empresarial sobre esse assunto? O setor empresarial tem sempre aquela primeira resistência, né? Reduzir, vai diminuir nosso lucro. Bom, nós queremos discutir sobre a questão da justiça social. E isso significa, sim, que, sobretudo, aquele dinheiro que precisa ser investido na produção, na vida dos trabalhadores, possa estar indo para este setor. Nós esperamos também quebrar as resistências, porque há setores empresariais hoje que entendem que um trabalhador mais descansado, mais feliz, produz mais, produz melhor e é melhor para todo mundo. Nós vamos fazer esse trabalho de convencimento. Como bom professor que sou, vou tentar ser didático com todo mundo para garantir esse direito, para ajudar a conquistar esse direito, que será conquistado, como todos os outros, pelos próprios trabalhadores em luta. Deputado, nosso programa está chegando ao final. Eu quero agradecer ao senhor por, mais uma vez, ter participado aqui com a gente do Palavra Aberta. Eu é que agradeço e estamos aqui à disposição para esclarecer qualquer assunto sobre esse ou outros projetos de lei que a gente esteja, né, relatando ou apresentando aqui na Câmara dos Deputados. Muito obrigado. Eu conversei com o deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, sobre a redução de jornada semanal para 36 horas. Se você quiser compartilhar esta entrevista, basta acessar a página da Câmara dos Deputados na internet ou procurar pelo nosso canal no YouTube. Siga também as nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.